Uma boa noite a você que nos acompanha no estudo bíblico. Seja muito bem-vindo. Eu quero motivar você, na medida do possível e da tua liberdade de fazeres isso naturalmente, de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, e daí você fica sabendo também das nossas publicações, e é muito importante isso até para você então acompanhar com regularidade essa programação que a gente tem tentado colocar no ar aí. Pois bem, esse é o nosso segundo e já também o último estudo do menor livro do Novo Testamento, o livro de Obadias. Um pequeno livro de apenas 21 versos, e hoje nós então temos pela frente os versos 15 a 21. A partir da semana que vem nós então continuamos os estudos naturalmente com outro livro. Eu ainda não tenho decidido, não tenho clareza que livro nós vamos usar, mas enfim, volte para aí na semana que vem e você vai descobrir e vai poder acompanhar os estudos, a continuidade dos nossos estudos aí. Já falamos nisso na última semana, de que o personagem, a história, a atuação do Obadias, enfim, o período de atuação, são perguntas em aberto. Nós não temos muitas, aliás, pouquíssimas informações acerca desse homem, acerca do tempo e do lugar onde ele atua. Mas como eu já disse na semana passada, nem por isso o Obadias é menos confiável. E eu digo isso com base no seguinte: outros profetas do Antigo Testamento, Isaías é um deles, por exemplo, o Amós também, eles mencionam acontecimentos similares, ou é o mesmo acontecimento que o Obadias menciona. Então, o que nos dá a possibilidade de dizer que esse material que nós temos em Obadias, ou o material de Obadias, que Deus revela para esse homem, ele é confiável sim. A primeira parte do estudo que nós tratamos na semana passada, só assim refrescando a memória um pouquinho, era sobre o povo de Edom, os edomitas. Eu quero motivar você, de repente, a procurar o vídeo da semana passada e talvez ali pegar algumas informações a mais. Mas, enfim, para resumo da história aí, os edomitas, eles eram um povo parente, um povo irmão do povo de Israel, do povo judeu. O povo judeu são descendentes de Jacó e os edomitas são descendentes do Esaú, que era o irmão gêmeo do Jacó, Esaú e Jacó, filhos do Isaque, né? Ambos, Jacó e Esaú, netos do velho Abraão. Então, só para a gente ter assim um pouquinho de história. O livro aqui, o nosso amigo Obadias, ele tem, a partir do texto de hoje, muita ênfase numa expressão, e a expressão é dia do Senhor. Ele diz no verso 15: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Eu preciso explicar algumas questões agora, separando essas partes aí do verso 15. O que ele quer dizer com dia do Senhor? É o dia no qual Deus vai interferir de uma forma efetiva e depende da perspectiva, de forma conclusiva na história. Dia aqui não é uma referência exata, tipo assim, a um dia de 24 horas, ou a um tempo que nós poderíamos medir do nosso ponto de vista com o nosso relógio ou cronômetro. Não é um tempo mensurável, por assim dizer.
mas ele tem a ver exatamente com um dia, com um tempo, com um período, com uma ação de Deus na história. A ação essa efetiva, ou como eu já disse, dependendo do ponto de vista, dependendo do momento da história, uma ação inclusive de conclusão, de fechamento de um ciclo da história. Alguns livros da Bíblia, eu vou mencionar apenas o Isaías e o Joel no Antigo Testamento, e eu vou ler esses versículos. Isaías 13, o verso 6, ele fala no dia do Senhor. Eu passo a ler esse verso, onde nós lemos o seguinte: chorem, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Essa palavra foi dirigida à Babilônia. Nós sabemos que a Babilônia foi usada por Deus, falávamos isso há algumas semanas atrás, quando estudávamos o livro de Miqueias. A Babilônia, também a Assíria, foram nações usadas por Deus para executar disciplina e juízo para sobre Israel. E falamos na ocasião de que as nações que Deus usou como o seu chicote disciplinador, Deus mesmo, em outro momento, acertou as contas com estas nações. E aqui está em pauta exatamente isso, quando ele diz que da parte do Senhor, o dia do Senhor virá como destruição para eles. Então Deus iria também um dia acertar as contas com a toda poderosa Babilônia. Joel capítulo 1, nós vamos ler esse texto também, onde nós temos mais uma menção desse dia do Senhor. Joel 1, 14 e 15. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Há aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso ele virá. Aqui é palavra do profeta Joel contra a nação de Israel que estava teimosa, que estava se rebelando ou rebelada contra o Senhor, não querendo aceitar, não querendo ouvir o recado dos profetas de Deus. O dia do Senhor, indo um pouquinho adiante ainda para o Novo Testamento, ele já vai ter agora uma outra finalidade. Portanto, lá no Antigo Testamento ele tinha esse caráter de que Deus estava acertando as contas com as nações ou com Israel. Aliás, é o que ele menciona aqui em Obadias, no verso 15, que Deus também estava acertando contas não só com Edom, até o verso 14, tratamos isso na semana passada, mas agora também esse acerto de conta com as nações. No Novo Testamento, digamos assim, a questão muda de ênfase, e o dia do Senhor ele está olhando para o final, para o fechamento da história na perspectiva eterna. Por exemplo, nós vamos ler também algumas palavras, a primeira delas, 1 Coríntios 1:8, onde nós lemos o que escreve o apóstolo Paulo: Ele, o Senhor, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis, ou seja, sem culpa, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1:6, nós lemos que aquele Deus que iniciou a boa obra em nós, Ele vai completá-la até o dia do Senhor. De novo em pauta, o dia do Senhor Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 31, esse trecho descreve a visita do apóstolo Paulo na grande cidade de Atenas,
E lá quando então o Paulo está pregando diante de um grupo de pessoas, e aí então Paulo fala do Deus cristão, do Deus da Bíblia, e em dado momento, no verso 31, ele diz então que Deus estabeleceu um dia no qual ele vai julgar as pessoas. Em 2 Pedro 3,10, o apóstolo Pedro diz que esse dia virá como ladrão, ou seja, ele virá de surpresa. O que se quer dizer com tudo isso? Enfim, o Novo Testamento está olhando para o fato de que o dia do Senhor, da perspectiva exatamente do Novo Testamento, ele se refere ao dia ou ao período da história ou na história onde as coisas estarão se encaminhando para o fechamento da história, os sinais e todos os acontecimentos envolvendo a volta de Jesus ou a própria manifestação e a segunda vinda de Jesus. Então esse é o contexto, esse é o pano de fundo que está por detrás da expressão dia do Senhor. De qualquer forma, tanto lá no Antigo quanto no Novo Testamento, não é um dia nosso, não é um dia marcado no calendário, não é um dia sob a nossa administração, mas é um dia no qual Deus agiu. Olhando para trás agora, estamos separados de Obadias há 2 milênios e lá vai pedrada. Então, o Obadias estava olhando e dizendo, olha, Deus vai agir. Da nossa perspectiva, esse agir já aconteceu, mas agora olhando para o Novo Testamento, aquelas passagens que nós lemos, então nós também estamos olhando para frente como o Obadias estava e podemos falar e ouvir dessa questão do dia do Senhor, o dia onde Deus vai meter a mão na história, por assim dizer. Aliás, um pequeno lembrete, Jesus mesmo disse de que aquele dia ninguém sabe quando será, somente o Pai no céu. Nem ele, Jesus, sabia, somente o Pai sabia desse dia. Enfim, o dia do Senhor é esse tempo no qual Deus vai interferir na história. É o dia no qual Deus vai pedir prestação de contas, assim como já fez com Israel, assim como fez com Assíria, assim como fez com Babilônia, enfim, assim como ele fez com toda a história. E como já foi dito hoje à noite, inclusive aqui, na ocasião, Edom tinha passado pelo crivo do profeta Obadias, agora ele se dirige a todas as nações, lembrando que Edom, eles estavam, por assim dizer, com a sua situação não muito bem resolvida diante de Deus, porque eles se opuseram a Israel e a Deus, por conseguinte, quando Israel vinha do Egito, e esse registro está em Números capítulo 20, no verso 14. Então, por isso, Deus tinha na conta deles essa história de que eles se atravessaram nos planos do Senhor. Quando aqui nós lemos ainda no verso 15, quando ele diz que como você fez, assim lhe será feito, e aí ele está pensando não só em Edom, mas nas nações, a maldade que você praticou recairá sobre você. Nós poderíamos pensar talvez, ou mencionar, e talvez você já está pensando, peraí, mas no Antigo Testamento, tudo bem, isso aqui é Antigo Testamento, que a gente fale sobre essa lei da vingança, essa lei da retribuição, onde você fez e depois você tem que pagar pelo que você fez. No Novo Testamento não é bem assim, porque a graça de Jesus então nos absolve disso. Sim, no Antigo Testamento era assim, é a chamada lei do olho por olho, dente por dente. Outros diziam a lei de talião.
É verdade também, Jesus ele traz um novo tempo na história, vivemos pela graça, vivemos pela bondade e misericórdia de Deus, tudo isso está certo. Agora, nós não podemos varrer a sujeira para debaixo do tapete. Nós não podemos fazer de conta que a bondade de Deus ela é tão grande que Deus vai fechar um olho e as coisas vão sair assim, tudo certinho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que nós vamos colher o que nós plantamos. Então, isso não pode ficar estranho ou esquecido dos nossos pensamentos. Isso precisa ficar no nosso horizonte. Não podemos perder de vista de que quem desprezou a Deus, isso terá consequências, isso não pode ser perdido de vista, isso não pode sair do nosso horizonte. É natural que aquelas pessoas que voltaram as costas para o Senhor, de alguma maneira, Deus vai ter que conversar com elas sobre isso, e essas pessoas vão ter que se entender com Deus no dia que estiverem diante dele, frente a frente, no acerto de contas, né? Então, que fique bem claro isso para nós, isso não se trata de uma ameaça, não se trata de que, afinal de contas, quem é Deus para ele precisar ameaçar a gente? Deus não precisa disso, mas ele joga limpo para que a gente saiba onde a gente está posicionado. Um exemplo da nossa vida em geral, toda vez que nós temos problema com a justiça, nós, em geral, procuramos um advogado. Muito mais, meu amigo, quando nós temos problemas com a justiça divina, e todos nós temos, nós precisamos de um bom advogado. E daí porque a gente precisa de Jesus. Porque Jesus é o único, nenhum santo, nenhuma divindade, canonizada ou não, pode nos intermediar junto a Deus. Ninguém, somente Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que há somente um mediador, né? Então, isso tem que ficar bem claro para a gente. E por isso a gente precisa, sim, de Jesus como aquele que nos intermedia na relação com o Pai, para que Ele perdoe o nosso pecado, para que Ele nos dê uma outra percepção e para que a gente, então, possa, no dia do Senhor, estar diante do Senhor com as costas quentes, por assim dizer, pelo advogado que defende a nossa causa. Não a minha religião, não a minha crença, mas o meu Senhor Jesus. Indo um pouquinho adiante, verso 17, quando ele diz, Obadias 17, mas no monte Sião estarão os que escaparam, ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. Agora ele muda o aspecto desse dia de juízo para as nações, ele muda esse aspecto do dia de juízo para Edom, e o nosso amigo Obadias menciona Sião como um lugar de refúgio, como um lugar para onde vão as pessoas libertas, ou as pessoas que querem libertação, as pessoas que têm a percepção de escaparem do dia do Senhor, do dia do juízo. Eu quero lembrar aqui que o Deus da Bíblia, ele não tem a intenção de fritar a gente. Ele não tem alegria, como diz lá no livro de Ezequiel, que Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus quer sim que o pecador se arrependa. O que acontece é que nós, distanciados do Senhor, acabamos colhendo o que nós plantamos. Então a maldade que poderá um dia cair sobre nós, não é que ela vem de Deus para conosco, ela é apenas o resultado nosso de não querermos ter nos submetido a Deus. Apenas isso.
Então, é o desenrolar das minhas inclinações naturais e de não querer que Deus me perdoe em Jesus, é isso que me condena um dia. Deus não tem prazer em condenar, mas é as minhas atitudes impiedosas, sem piedade, sem aceitar a misericórdia de Deus para comigo. Esse é o meu grande problema. Então, aqui ele diz agora que Sião, ele será esse refúgio para aquelas pessoas que querem escapar, que querem fugir, que querem sair da rota do juízo, por assim dizer. O que é Sião? Quem é Sião? Bom, algumas possibilidades que a Bíblia me dá. Sião poderia ser, não se tem certeza, Sião poderia ser o monte sobre o qual estava construída a cidade de Jerusalém, uma elevação do terreno. Sião poderia ser a própria cidade de Jerusalém. No outro contexto, outros contextos deixam transparecer que Sião é o povo de Israel. No Novo Testamento, Sião é o Israel de Deus, é o povo, a comunidade do Senhor Jesus. E em Apocalipse 14:1 e 21:2, Sião ele se refere à Nova Jerusalém, a cidade santa, aquela que a Bíblia diz que ela desce dos céus. Enfim, a palavra Sião, ela também tem uma variedade de significados em toda a Bíblia. No verso 18, ele tem mais uma menção negativa para Edom, e é bem interessante aqui, ele diz: a descendência de Jacó será um fogo e a de José uma chama. Jacó são os descendentes de Isaac, e de Jacó vem o povo de Deus, o povo de Israel. Do outro lado ele diz: a descendência de Esaú será a palha. O fogo é aquilo que fica, que consome, a palha é aquilo que é consumido ou consumida. Então ele está dizendo que a realidade de Edom era uma realidade que estava com os dias contados. E aí a gente precisa lembrar do texto da semana passada, onde nós falávamos de que a cidade de Edom, ela fora construída em parte escavada, esculpida nas rochas. Até eu lancei o desafio para se olhar a cidade de Petra, é uma cidade bem mais moderna ou mais atual do que, ou aliás, menos antiga do que a cidade dos Edomitas, mas é na mesma região, e ela dá uma ideia do que eram as fortalezas de Edom. E lá no verso 3 nós lemos onde o profeta disse: a arrogância do seu coração o tem enganado, você que vive nas cavidades das rochas. Daí vem essa alusão de que eles tinham construído cidades esculpidas nas rochas, era um arenito mais trabalhável, enfim, estavam lá. Você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. E aqui no 18 ele diz, mesmo que Edom tenha tido aquela ideia de que eles eram intocáveis, de que eles eram invencíveis e por aí afora, Deus os chama aqui agora no verso 18 de palha. Isso nos faz lembrar aquelas passagens do livro de Tiago e outras também de Jesus em Mateus 6, quando é dito que o ser humano ele é como a erva, como o capim do campo. Então aqui isso também aparece com bastante clareza. Aquilo que é seguro para nós homens, para Deus pode ser palha, para Deus pode ser combustível para o fogo. É isso que fica bem evidente aqui. E aí ele afirma então, no 19, que os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú e os de
Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Enfim, ele está dizendo que os lugares dos edomitas, que eram inalcançáveis pela mão humana a princípio, eles estavam lá nos penhascos onde somente a águia chega. Deus diz: eu vou derrubar vocês de lá. E esses lugares, eles foram ocupados por outros. Não foram eternos, eles não ficaram para sempre. A realidade é que a última questão, a última palavra, a última realidade, o último fato é a presença de Deus. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Os grandes reinos, os grandes impérios, as grandes estruturas que o ser humano construiu, ou constrói, ou construirá, tudo isso vai desaparecer um dia. Isso impressiona, isso impacta, isso assusta, eu sei. Mas a história está cheia de museus, a história está cheia de cidades, de fortalezas que hoje são ruínas, de outras que ainda não são ruínas porque tem alguém zelando por elas, mas elas perderam completamente a sua eficiência, a sua eficácia, a sua relevância como eram quando tinham sido construídas. Esse é o mundo do ser humano, esse é o mundo dos homens. E o que fica é aquilo que tem bem no finalzinho do texto de Obadias, quando ele diz: e o reino será do Senhor. Isso fica. Deus tem a última palavra, não porque ele é teimoso, mas porque ele é Deus. Deus vai fechar a história, porque não há outro Deus. E quando ele diz que o reino será do Senhor, isso também faz uma alusão muito interessante quando a gente considera os livros de Samuel, Reis e Crônicas na Bíblia. E esses 6 livros da Bíblia, eles contam a história do período dos reis de Israel. E ali a gente descobre, eu acabei de ler hoje de manhã esse trecho, terminei de ler hoje de manhã o livro de 2 Crônicas, e é assustador, por um lado, de ver que como o ser humano é curto na sua percepção. Todos os reis, todos os reinos que priorizaram a vida com Deus, onde eles estabeleceram que Deus era o rei sobre eles em última instância, esses reinados, eles deram certo. E todos os reinados em Israel e em Judá, que decidiram voltar as costas para o Senhor, foi um tiro no pé. Foi uma calamidade, foi uma tragédia. E a gente não pode perder isso de vista de jeito nenhum. E aqui fica claro, o reino será do Senhor. Eu quero ir para os finalmente e quero colocar 2 passagens bíblicas do Novo Testamento para você refletir e repensar um pouquinho, ou pensar um pouquinho algumas coisas aí. Uma delas nós temos em 2 Coríntios 5:10. E eu me lembro dessa passagem e me ocorre ela, e eu anotei ela enquanto me preparava para esse estudo, pelo seguinte, porque eu acabei de mencionar de que todos os reinos da história da humanidade, eles têm seus dias contados. Falávamos há pouco do dia do Senhor. É o dia no qual Deus vai acertar contas. Esse é o fato. Esse é o grande fato que já aconteceu na vida de milhares de pessoas nesses milhares de anos da história da humanidade que nos antecedem. Ali em 2 Coríntios 5:10 diz que todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos, grandes e pequenos, quem foi a mais, quem foi a menos tempo, quem um dia ainda também vai sair dessa vida, todos irão comparecer diante do tribunal de Cristo. O dia do Senhor virá, não é ameaça, é algo para a gente ter no horizonte. E em Romanos 2, verso 16, o apóstolo Paulo diz que naquele dia Deus vai julgar os segredos dos homens, ou do coração dos homens, do ser humano, é a ideia, é a questão aqui. Eu termino com um exemplo concreto, real. Vivenciei esse exemplo em parte.
Talvez você diga assim, pois é, mas é tudo muito interessante na Bíblia, dentro do contexto bíblico faz algum sentido, tem lá a sua questão que faz sentido, pelo menos parece que faz, mas eu não acredito muito. Talvez você pense isso, talvez você diga isso, eu não sei. Talvez você ache que isso é tudo muito louco, muito... Não sei o que você pensa. Um dia, perguntaram para um senhor, ele era missionário como eu, já é falecido há muitos anos, perguntaram para ele o seguinte: e se tudo isso que o senhor acredita, tudo isso que o senhor prega, tudo isso que o senhor ensina, e se tudo isso for uma grande bobagem, se nada disso vai acontecer, se o céu que vocês falam não é real, se as promessas de Deus não vão se cumprir, enfim, se tudo isso virar em cinzas, como será? E daí, o que será da vida de vocês? Daí esse missionário pensou um pouquinho e disse: olha, se tudo que eu preguei, se tudo que eu ensinei, se tudo do qual eu me privei, porque a gente também se priva de algumas coisas, por acreditar em algumas coisas, então se tudo isso for bobagem, ele disse, eu apenas perdi alguns prazeres que na sociedade dos humanos são chamados de prazeres. Bebida, comida, farra, talvez algumas viagens, talvez algumas aventuras, talvez algumas delas imorais. É isso que se terá perdido. Talvez algum uso de droga, mas não recomendo jamais para ninguém. É só olhar uma imagem de Cracolândia da vida. Enfim, ele disse, se tudo isso for bobagem, o que eu terei perdido são os prazeres que se diz por aí que são prazeres. Mas aí o missionário devolveu a pergunta. Ele disse assim, e se tudo isso for verdade, o que você vai perder? E daí a pessoa disse, pois é, se tudo for verdade e eu não mudar de vida, então eu vou perder tudo. Meu amigo, essa é a grande verdade. Eu acredito, eu creio naquilo que eu confio no meu Senhor Jesus, que tudo isso é bem assim. Mas se por uma loucura da história isso não fosse verdade, eu não teria perdido nada, apenas alguns supostos prazeres. Mas se tudo isso é verdade, e então se nós não colocamos o nosso coração em sintonia com Deus por meio de Jesus, então nós teremos perdido tudo. Por quê? Porque o dia do Senhor vai revelar todas as coisas. Meu amigo, pensa nisso com muito carinho e que Deus te abençoe.